Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos, eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 4 de outubro de 2024, estamos na primavera, aqui na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo da obra Nosso Lar, da série André Luiz, ditada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, que nessa coleção é chamada de A Vida no Mundo Espiritual. Vamos estudar hoje o capítulo 15, a visita materna. Antes de iniciarmos, estou aqui com o meu café para sorver um pouquinho do líquido aqui. E de imediato, começar o nosso estudo de hoje, para o vídeo não ficar tão longo, né? Então, capítulo 15, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobrado as razões para falar-me com aquela franqueza. Então começa a narrativa, André Luiz, dizendo que esteve atento às recomendações de Clarencio, procurou ele reconstituir suas energias depois do encontro que teve, né, com o ministro, né, que foi meio impactante para ele, né, porque ele foi pedir ali para trabalhar e provavelmente na mesma profissão de médico e não foi atendido por razões ali que ele não estava preparado para esse desiderato, né. Então ele diz que em outro tempo ele se sentiria ofendido, mas naquelas circunstâncias, ao lembrar os erros antigos, né, sentiu-se confortado, né, que aquilo era para o bem dele, né, fez uma reflexão aqui, né, entendendo que os fluidos carnais deixam a pessoa uma espécie de sonolência, né, entorpecida, está mergulhada na carne, né? Não atenta às verdades eternas, que em hipótese alguma a existência carnal pode ser levada à conta de brincadeira, né? Começou a entender a grandeza da reencarnação que ele até então ignorava. Lembrando as oportunidades perdidas, acabou reconhecendo que não merecia a hospitalidade de nosso lar. Então, concluiu que Clarencio tinha dobrado as razões para falar-me com aquela franqueza, ele encerra, né? Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno, abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam meus pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então resignado e algo triste. Lícias fazia o possível por alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Prossegue André Luiz, né, entregue às suas reflexões, com ansiedade de rever o lar terreno, onde tinha deixado a esposa e filhos, mas absteve, né, até aquele momento de pedir isso aos benfeitores do Ministério do Auxílio, que ele considerava excessivamente generosos para com ele, pois adivinhavam os seus pensamentos. Se até ali não haviam proporcionado aquela satisfação, era que era para o próprio bem dele, né? Parece que ele pressentia o que ia acontecer, né? Que nós vamos ver no final do livro. Então se resignava, mesmo triste. Ulisses, o enfermeiro que se fez amigo dele, né? Procurava alegrar ele, consolar.
né? Mas ele estava entregue a um recolhimento inexprimível, né? Uma espécie de concha, né? De si mesmo. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: Lícias, né? Adivinha quem chegou à sua procura? Perguntou para o André Luiz. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lícias não me enganavam. Logo André Luiz vai reconhecer, né? Minha mãe, respondi confiante. Acertou em cheio, né? Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Pressentiu. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu, disse ela, né? Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando. Então aqui, o tão esperado encontro de André Luiz com a sua mãe, fica aqui a lição, né? Que mesmo na separação aí, através da desencarnação, uma hora todos nós reencontraremos nossos entes amados, né? Ele se lembra aí da infância dele, chora, troca beijo com a mãe, certo? Vamos, filho, não te emociones tanto assim, a alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Nós vamos ver que a mãe de André Luiz passa muitas lições importantíssimas para nós, né? Ela diz aqui que mesmo a alegria excessiva pode castigar o coração, né? Basta dizer que essa emoção da alegria exacerbada pode criar uma certa ilusão, um entusiasmo iludidor, né? Gerar frustração mais para frente, etc, né? Em vez de carregar minha adorada Venia nos braços, como fazia na terra nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Foi ela que o acolheu, né? Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias, recomendou, né? Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas. Sem conseguir articular uma frase, minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade. Então, André Luiz aqui descreve detalhes do encontro, diz que sentou ao lado dela, né? Ela ajeitou a fronte cansada dele, né, nos seus joelhos, colocou no colo, né, vamos dizer assim. Ele se sentiu bem, ele se lembrava aí de todo o carinho, né, daquela época que eles estavam reencarnados, sentiu aí uma segurança, como que um barco aí ancorando em porto mais seguro, reconfortou o coração dele aquele encontro, procurou detalhes, contemplá-la, né, aí ele fala das vestes, fala dos trajes, né, que ela estava usando, vestido escuro, meias de lã, que mais? Olhar doce, calmo de todos os dias, né, que eles tiveram convívio. Estava tremendo, acariciava-lhe as mãos queridas. Aí a mãe dele disse com serenidade: nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém,
que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Veja só que a mãe de André Luiz passa importantes lições, né, como eu mencionei. Né? Aqui ela diz, né, agradece a Deus tantas dádivas, diz que Deus jamais esquece dos seus filhos, que o tempo foi longo de distanciamento, né, mas ela nunca tinha esquecido ele, e entende que às vezes a providência separa os corações para que foquemos no amor divino, para depois nos dar a oportunidade de distribuir esse amor divino para os nossos demais irmãos, né? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais delícias, para esquecer e renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Então, André Luiz percebeu a ternura da sua mãe, começou a se lembrar das suas chagas terrenas, das suas dores, né? Diz que é difícil tirar essa lembrança, em decorrência da imperfeição acumulada durante séculos. Já tinha ouvido conselhos do Clarencio, do Lícias, para esquecer essas lamentações, mas com carinho maternal parece que as feridas se reabriram e ele resolveu desabafar, né? Então da alegria passou a lágrima, não conseguia entender que a visita não era para satisfação dos caprichos dele, mas para ele ter bênção de acréscimos da misericórdia. Então, repetindo como ele fazia na terra e como a maioria de nós faz com as nossas mães, né? Entendia que a mãe era um repositório de queixas e males sem fim. Fez essa reflexão, né? Disse que na terra quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos, que eles só vão dar valor quando as perdem. E aí começou a fazer as suas confidências. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Então a mãe dele, calada, acolhendo ele, né? Sofrendo junto com ele, acolheu-o e depois falou, né? Ó filho, não ignora as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes, agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se for a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne, aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensíveis e mais humanos.
Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos mais puros sentimentos. Então, ela diz para o André Luiz que não ignora, para ele não ignorar, né, os conselhos do Clarencio, que como Ulisses também haviam falado para ele não reclamar, né, não se queixar das dores terrenas, que naquele momento ele devia agradecer ao pai pela bênção da reaproximação. A mãe dele diz que eles estão numa escola diferente, que agora vão aprender os ensinamentos do Senhor, né, e tentar praticar. Reconheceu quando na terra, né, mimou muito ele, que as lágrimas do André Luiz faziam ela voltar, né, nas paisagens dos sentimentos humanos e quase que retroceder, né, fazendo coisas que na verdade não o educavam, né, muito carinho e pouca disciplina, né, vamos dizer assim, né, do coração, do sentimento. Diz que não era um único homem desencarnado, nem ela a única mãe afastada de um ente amado. Diz que as dores dele não edificavam eles, né? Aquele tipo de dor, né? Que era mais de lamentação, principalmente do André Luiz, né? E lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos mais puros sentimentos, né? Quando elas não trazem, né, reclamação. Mas a dor, né, de ter espiado, de ter se arrependido, etc. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Ele pensou sobre as coisas que a mãe disse e a mãe continuou. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental, conforta-me a tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com grande sagrado amor divino. Diz a mãe dele, né, que se é possível aproveitar esses minutos ríspidos, rápidos, né, que eles expandam o amor naquele momento, para que as sombras das lamentações, diz para ambos se regozijarem, né, trabalharem incessantemente, mudarem a atitude mental, terem mais confiança, né, e para que não retrocedam nas suas experiências. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiu do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando um belo sorriso. Ergui-me, respeitoso, e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Aí ele encerra, né? Então ele diz que aquelas palavras despertaram ele para novas verdades, guardou fluidos vigorosos do sentimento da mãe dele, que ele sentiu, né? Que a mãe o olhava, sorrindo. Então ele reagiu de modo respeitoso, beijou a mão dela, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. E aí encerra o 15º capítulo, e nós também, né? A visita materna. Próximo capítulo, eles vão continuar a conversação ainda no capítulo 16, que é denominado Confidências. Espero que todos estejam aqui para estudarmos juntos. Agradeço pelas inscrições, pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, pelas vibrações que têm nos sustentado muito para darmos prosseguimento não só a esse estudo, como outro curso que é o Espiritismo, que também está aqui no canal. Uma longa série, uma playlist muito interessante também para ser acompanhada. Assim sendo, desejo a todos boa noite, boa madrugada, boa manhã ou boa tarde, de acordo com o horário que estão me assistindo. E até uma próxima oportunidade.